Bom dia, querida igreja. Estamos hoje celebrando o quinto domingo da Quaresma, lembrando também que é o terceiro domingo do mês, domingo tradicionalmente escolhido por nós, IPU do IBES, para a realização do café da manhã comunitário. Nos terceiros domingos do mês, a abertura da escola dominical é assumida pelas sociedades internas. Hoje, a responsabilidade desse momento está com a classe dos adolescentes. Mesmo que não possamos nos encontrar presencialmente, podemos matar um pouquinho a saudade desse gostoso momento de partilha e comunhão com nossa música preferida para os dias de café comunitário. Trouxemos para a reflexão de abertura da escola deste terceiro domingo, partilhada pelos adolescentes, o chamado a perceber a riqueza da unidade que nos é oferecida em Cristo Jesus, pela qual a paz é produzida, utilizando o material da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Após, ouviremos o lindo hino da campanha da Fraternidade Ecumênica e aí então daremos seguimento aos estudos do Reverendo Daniel Amaral. Tenham todos um abençoado domingo. Perceberam as semelhanças entre as flores do quadro? As flores estão coloridas, e o quadro também é muito colorido. Olhem novamente o quadro. É um mosaico. Cada cor tem seu valor e sua beleza. Cada pedacinho é importante para completar o todo do quadro, a beleza do quadro. E as flores? Cada uma é diferente da outra. Já imaginaram se as flores e o quadro fossem de uma única cor, todos iguais? Teriam essa beleza? Assim é a vida. Vocês já perceberam a beleza da criação de Deus? Plantas, pássaros e animais de todas as cores e tamanhos. Rios, lagos e estreitos. Nem a terra é de uma única cor. E o ser humano, então? As pessoas são todas diferentes uma das outras. Somos plurais em nossas identidades, criaturas feitas do amor divino. A divina sabedoria nos fez assim, na diversidade, junto com todos os seres da criação. Compomos a vida da casa comum. Essa terra, que é o lar de toda a criação,
nos reunimos de diferentes formas. Cada cultura tem sua religiosidade, seu modo de viver a fé. Como comunidades cristãs, somos parte da única Igreja de Cristo viva e presente em diferentes identidades confessionais. Temos jeitos diferentes de celebrar a fé, mas temos o mesmo Jesus como fundamento e caminho. Para a liberdade, Jesus nos chamou e nela ele nos convida a viver, no respeito acolhedor de nossas diferenças. Efésios capítulo 2, versículo 13 a 17. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo que nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. A fé em Jesus Cristo é o vínculo que une a comunidade e garante que experimentemos os sinais do reino de Deus entre nós. O amor, a benevolência, o perdão, a liberdade e a graça. Efésios 1, 3 a 8. Para superar os conflitos oriundos das ameaças do contexto social mais amplo, a orientação é que pratiquem solidariedade mútua e compreendam que estão integrados ao edifício cuja pedra fundamental é Cristo. Por isso, as pessoas que compõem a comunidade precisam reconhecer-se como concidadãos e concidadãs do povo de Deus. Efésios 2, 19 a 20. Desse modo, os cristãos e as cristãs não devem esperar nada de espetacular que não seja o humilde exercício de fé solidária, que é o serviço mútuo. É na sequência desses eventos e no meio desse contexto histórico-social que lemos Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Efésios 2, 14. Essa frase é uma confissão que afirma que a fé em Jesus Cristo não é motivo para divisões e conflitos, mas é inspiração maior para a convivência e o diálogo. O lema da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 afirma: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. O versículo faz menção a uma parede no Templo de Jerusalém que dividia o pátio, separando de um lado os judeus e de outro os gentios. Daí a beleza e a força dessa expressão. Tendo derrubado a parede da separação e inimizade. Essa parede e a separação causada por ela são usadas pelo autor da carta para tipificar que em Cristo o muro tinha sido derrubado. A partir de então, as pessoas podem viver em comunhão e diálogo plenos. Diante da situação enfrentada pelas pessoas cristãs espalhadas pela Oicumene, terra habitada, a voz do apóstolo Paulo se faz ouvir, porque o seu testemunho é conciliador e promotor da unidade na diversidade. A diversidade não é razão para conflitos. Ao contrário, existem outras razões com as quais a comunidade precisava se preocupar, como as constantes violências e perseguições promovidas pelo Império Romano. A afirmação Cristo é a nossa paz confessa que em Cristo não há lugar para a violência e o racismo, para o ódio e a discriminação.
A palavra paz, na língua grega, significa eirene, em hebraico, shalom, e no aramaico, sholom. Nos 3 idiomas, a palavra a paz significa tanto superação da violência e das discriminações, quanto a plenitude da vida, consequência de relações equânimes entre o ser humano e a natureza, o ser humano e seus semelhantes, e o ser humano e Deus. Isso significa que Cristo é aquele que garante as relações de equidade e acolhida entre todos os povos. A palavra paz, a paz, será fruto da vida em plenitude garantida para todos os povos. Amém. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo.
Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília. Estamos aqui mais uma vez com o nosso projeto Diálogos de Crescimento, a Escola Bíblica Dominical da IPU de Brasília, para falarmos a respeito da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos abordar os capítulos 6 e 7 dessa carta, que é um documento tão importante do Novo Testamento e um dos mais antigos, uma das mais antigas epístolas paulinas. Então vamos dar início ao nosso estudo. Nós, na aula passada, iniciamos o capítulo 6. E na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre o final do capítulo 6, que é também o final da primeira parte da epístola aos Coríntios, né, da primeira epístola. Porque nessa primeira epístola, Paulo aborda situações que estavam acontecendo na igreja de Corinto, conforme relatadas pela família de Chloe, uma líder da igreja que enviou pessoas para conversar com Paulo em Éfeso e relatar a situação da igreja. Então, o último tópico que ele aborda, né, nessa primeira parte é justamente a questão da prática da prostituição na igreja de Corinto. E logo após, nós vamos ter, então, o início da segunda parte dessa primeira carta aos Coríntios, que é uma resposta de Paulo a uma carta anterior que foi enviada para ele, tratando de vários assuntos, principalmente assuntos relacionados ao casamento e ao divórcio, não é? Casamento, celibato e virgindade, viúvas, etc. Então, vamos ver agora o final do capítulo 6. O texto, aqui na versão Nova Almeida Atualizada, ele diz assim, a partir do versículo 12, o trecho de 6, 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, esse é o texto da primeira carta aos Coríntios, 6, versículos 12 a 20. Vamos examinar, então, alguns trechos desse texto. O primeiro versículo, então, versículo 12, nós vemos aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O tema da liberdade cristã é um tema muito presente na pregação de Paulo, porque ele que vinha do judaísmo e com todas aquelas regras, com todo aquele aparato regulador da vida das pessoas, quantos passos podiam ser dados no sábado, né, o que se podia comer, o que não se podia, e
quando que tinha que lavar as mãos, quando que não tinha, tudo isso era parte da cultura judaica na qual Paulo foi criado, na cultura dos fariseus. Então, ele viu em Jesus Cristo uma libertação desse tipo de regulação, não é? Mas isso não quer dizer que essa liberdade não tinha limites, que não tinha nenhuma restrição, porque era preciso agir de forma também coerente com aquilo que Deus estava propondo através de Jesus Cristo, né? Por meio de Jesus Cristo. Então, no versículo seguinte ele diz, né, os alimentos são para o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Então, quando Paulo reprova a prática da prostituição, o envolvimento, né, com a prostituição, ele o faz mais do que por uma questão moral, digamos assim, mais do que achar feio a prostituição. Na realidade, ele propõe uma teologia do corpo. Uma teologia do corpo. Por causa dessa visão que ele tem de corpo, é que ele, então, propõe um novo comportamento. Nós vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhe. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Não é? Então, o corpo é tão importante que Deus ressuscitou Jesus com o seu corpo. Não é? Isso vem lá do pensamento judaico. O pensamento judaico sempre valorizou o corpo. A pessoa existe junto com o seu corpo. Eles não lidavam muito com a questão do espírito vagar sozinho pelo mundo. Não. Espírito precisa de corpo. Vida precisa de corpo. Então, o corpo é uma coisa preciosa na teologia do Antigo Testamento e Paulo segue nessa linha. Não é? O pensamento grego, que aí era o contexto onde Paulo estava convivendo, né, onde ficava lá a igreja de Corinto e tudo, na cultura grega, o corpo já não era tão valorizado. Não é? O corpo era chamado assim, prisão da alma. A alma que era sublime, a alma que era perfeita. O corpo não, o corpo era alguma coisa impura, material, perecível, inferior, que aprisionava a alma das pessoas. Então, diante dessa desvalorização do corpo no pensamento grego, havia dois extremos, duas atitudes que se tomavam. De um lado você tinha os ascetas, né, o ascetismo, que era assim, aniquilar os desejos do corpo. Então, já que o corpo não vale nada, eu não vou atender às demandas do corpo, não é? Então eu vou privar o corpo dos prazeres, das suas necessidades, tudo, porque com isso eu estou valorizando o espírito, então eu vou me tornar uma pessoa mais espiritual, não é? Então, certas coisas, assim como jejuns, como abstinência sexual prolongada, essa coisa toda eram pregadas pelos ascetas. Não é? Já os libertinos, né? Que aí o outro extremo era o quê? Era a libertinagem. Já os libertinos viam a coisa de uma outra forma. Diz, bom, já que o corpo não vale nada, ele também não atrapalha em nada, não tem nenhuma importância para a vida. Então vamos
atender o corpo, né? Porque eu posso fazer tudo que o corpo deseja, que não vai ter maiores consequências na minha vida. O corpo não tem nada, não interfere em nada na minha vida espiritual. Então, se ele é irrelevante assim, então vamos, né, atender as demandas do corpo, os desejos do corpo, porque ele não tem essa importância toda. Então, era o outro lado, então, da libertinagem. Então, quem defendia simplesmente a prática da prostituição sem nenhum problema. Mas não era esse o posicionamento de Paulo. Paulo valorizava o corpo, e então ele vai lá em Gênesis, né, lá no Antigo Testamento, e ele fala, por exemplo, da relação sexual. Então ele diz assim que, primeiro, o corpo não é nosso. O nosso corpo não é efetivamente nosso. O nosso corpo pertence a Cristo. Então é dessa maneira que ele coloca. E se o nosso corpo, então, pertence a Cristo, eu posso fazer com o meu corpo aquilo que Jesus faria. É essa a ideia. Não é? Então é esse tipo de abordagem que Paulo adota na sua teologia do corpo. O ato sexual pressupõe uma unidade entre os praticantes, né? Então, são os dois uma só carne. Essa figura vem lá do Gênesis. Então, só que na prostituição, essa unidade ela decorre de quê? De uma relação meramente econômica. Na prostituição, você pagar para ter sexo. Não é? Então, é isso que você vai fazer com o seu corpo, compartilhar dessa forma, né? O que acontece é que quem se une a Cristo partilha do Espírito de Cristo, o seu Espírito, porque corpo e Espírito caminham juntos. Então, corpo de Cristo, Espírito de Cristo. E o nosso corpo se torna, então, a habitação do Espírito de Cristo. Por isso, ele não pode ter esse tipo de uso, esse tipo de destinação. Não pode ser alugado, não pode ser vendido, não pode ser comprado, não pode ser comercializado, né? Como acontece, então, nesse contexto aí da relação da prostituição. É uma justificativa assim, basicamente teológica, né? Mais do que questão moral propriamente, né? Então, no fim, ele faz essa recomendação, né? Fugir da imoralidade sexual, que é outro pecado que a pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual, ela peca contra o próprio corpo. Devemos lembrar que Corinto, a cidade de Corinto, era uma cidade portuária, era uma cidade nova, era uma cidade que recebia muita gente de fora, aventureiros, gente que não tinha raízes no local, não é? Então, normalmente cidades que têm esse perfil, nessas cidades os costumes são mais relaxados, digamos assim, né? Diferente de uma cidade tradicional, com bases familiares, com tradições, essas coisas. Ali, em Corinto, nós temos uma situação mesmo de uma cidade frequentada por aventureiros, não é? Gente que ia lá para tentar a vida, para se arrumar de alguma forma, não é? Então, esse tipo de situação que Paulo encontrava lá em Corinto. Só ajeitar minha luz aqui. A gente sabe também que a prostituição, normalmente, ela é mantida por um esquema marginal, por um esquema, às vezes, criminoso.
não é? Então, embora haja muito... a prostituição é muito glamorizada, né? Na literatura, no cinema, até nas novelas. Acontecia uma coisa muito engraçada nas novelas, por exemplo, da Globo, principalmente novelas regionais. A Globo sempre teve assim, a novela nordestina, não é? Com os atores da Globo falando lá um sotaque nordestino fabricado pela própria Globo, que os nordestinos mesmo não se reconhecem naquele sotaque. Mas é engraçado, se você vê, por exemplo, algumas novelas, nessas cidades nordestinas sempre tinha lá um bordel. Tinha um lugar lá das chamadas quengas, não é? E é interessante que nos capítulos assim, que se passavam cenas do bordel, era sempre um lugar assim alegre, um lugar assim de muito riso, muita diversão, música. Era, acho que o lugar mais agradável, o cenário mais agradável dessas novelas era justamente o bordel, não é? Repare em algumas novelas da Globo, se isso não acontecia, né? Ora, na vida real a gente sabe que não é bem isso que acontece, o tipo de relação, de exploração que existe nesses ambientes não é bem esse, né? Então existe essa glamorização, né? Então, aderir a esse esquema vai contra a valorização do corpo na relação com Cristo, né? Então é isso, é a visão principalmente teológica.